Salve galera, beleza? Você está na Maré da História e hoje eu vou recomendar 5 livros para que nos ajude a pensar historiografia. Claro que não são os 5 melhores livros, mas que para mim foi muito importante para introduzir nesse tema que é bem custoso, pelo menos para mim, né? Estudar historiografia sempre foi um problemão, cara. Na faculdade, né? É uma matéria que eu não me dava bem e eu só fui prestar atenção na importância desse tema para pensar a história, que é o que basicamente nos fazem, né, no plural, historiadores. Então, é isso, cara. Eu acho que é muito importante para quem quer pensar a história, para quem quer produzir história, para quem quer estudar história, ter alguma noção de historiografia. Se você é historiador, aí sim, ou sociólogo, ou algo do tipo, é indispensável que você leia pelo menos estes e um pouquinho mais. Agora, se você é só um curioso da história, é interessante que você leia pelo menos estes e alguns mais, beleza? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal, assina o sininho se você não é inscrito aí e deixa dicas de vídeo aí pra gente e dá uma acompanhada aí no canal, nas playlists, nas lives, né? E todos os livros que eu citar aqui tem vídeo também, cara. Então você aproveita, sai daqui e vai ver o vídeo. Alguns deles, como o Apologia da História, que eu já vou trazer, eu tenho vídeo capítulo por capítulo. Quase todos, na verdade. Então vamos lá, sem delongas. O primeiro livro, na verdade são 6, né? Que o primeiro eu vou trazer esta coleção aqui, Teoria da História. Esse aqui é o volume 2, que é o que eu mais utilizo, na verdade. Mas é importante que você compre a coleção inteira do José de Assunção Barros e outros livros dele que eu quero trazer aqui para o canal. O professor, né, é brasileiro ele. Esse aqui é os paradigmas do positivismo e do historicismo, para que você tenha uma noção geral da história da historiografia, por assim dizer, né? Pelo menos da historiografia contemporânea. E eu recomendo de verdade que você tenha uma noção assim mais geral antes de chegar nos livros, beleza? Então o primeiro livro que vamos colocar como um bônus é essa coleção Teoria da História, beleza? Agora, que tem vídeo no canal, que foi o primeiro vídeo que eu voltei a postar aqui, é Apologia da História do Mark Bloch. Pode parecer difícil, é difícil apesar de ser um livro curtinho, né? Tem um contexto muito interessante e acho que as bases do pensar historiografia, de pensar historiograficamente falando, estão aqui, o fundamental, porque historiografia é também uma forma de aprender a pensar a história por meio do método, por meio da ciência. E eu acho que tudo começa assim de maneira... Não assim, né? Não é que começa, porque muita gente, como a gente viu do historicismo, do positivismo, aqui no caso do Brasil, do Instituto de História e Geografia, muita gente fez muita coisa interessante. Mas eu acho que para mim, pelo menos, a coisa começa a ficar realmente interessante com esse livro, Apologia da História, que não é só aprender estruturas científicas, mas aprender a pensar a historiografia, a pensar a história como ciência e como uma ciência diferente das ciências que têm o seu objeto presente, né? É uma ciência de objeto ausente. Então é muito importante que você leia esse livro, cara, é muito importante, de verdade. Mark Bloch, Apologia da História. E se tiver dificuldade, vem aqui no canal que tem vídeo de capítulo por capítulo desse livro inteirinho aqui. Alguns não estão em boa qualidade, né? Até hoje o canal não tem uma boa qualidade, vamos ser sinceros. Mas, bom, acredito que o conteúdo tem prestatividade. Então, começa por aqui. É um desafio intelectual, ainda mais para os alunos que estão chegando na universidade, né, cara? Mais novos, assim, saindo do ensino médio. Mas é um desafio intelectual que vale a pena, cara. Vale a pena de verdade. Um outro livro que talvez seja um tanto quanto mais didático, e é um autor já da terceira geração dessa escola dos análises, é o Peter Burke, né? Esse livro, na verdade, é uma coleção de vários artigos, na onde o Peter Burke começa o primeiro artigo e conclui o livro também com o último artigo, e uma série de outros artigos aqui de historiadores ligados a essa corrente, né? Desta geração.
aqui ó, a nova história, seu passado e seu futuro, e tem vídeo aqui no canal também sobre a nova história, mas tem também artigos aqui por outros historiadores sobre história vista de baixo, que também tem vídeo no canal, história das mulheres, história do Além Mar, que eu usei muito para fazer minhas pesquisas sobre o Bacharel de Canané, sobre a microhistória, história oral, história da literatura, história das imagens, história do pensamento político, história do corpo, história dos acontecimentos e o renascimento da narrativa, que aí é o Peter Buck que fecha. Cara, é um livro que você vai ter um panorama geral do debate da historiografia do século XX, de uma maneira que vai te ajudar a pensar a historiografia com introdução desses conceitos, história vista de baixo, microhistória, e depois você pode se aprofundar mais. Então é um livro de introdução, embora seja um tanto quanto complexo também, é um livro de introdução. Se você quiser ampliar também tem o que é história cultural do Peter Burke, mas eu recomendo que comece por esse. Depois eu posso recomendar mais livros de historiografia, se vocês quiserem, beleza? Bom, esse aqui, cara, não é nem questão de ler o livro inteiro, porque é um desafio de fato. Para mim foi muito custoso. Mas é o Escritos da História do Fernando Brodel. Fernando Brodel é muito difícil de ler, né? Eu já citei o Mediterrâneo aqui também. É muito difícil, mas faça esse esforço, cara. Se dê esse presente intelectual. Tenha essa disciplina e esse brio, né? Esta garra. Porque realmente é difícil, mas vale a pena, né? Então ele vai fazer uma introdução. Vale a pena você ler pelo menos essa do Mediterrâneo, o mundo do Mediterrâneo na época de Felipe II. Vai falar bastante sobre história social. É um texto curto, cara. Tem 2 páginas. E os próximos artigos, mas o mais interessante, eu acho que é o 3º artigo, o segundo já é um pouco maior, esse aqui, olha, História e Ciência Social, a longa duração. Cara, leia esse artigo, faça esse esforço, ele é um artigo já um pouco mais longo, mas vale a pena, pelo menos você ter contato com esse artigo, e conforme o tempo vai passando, você vai revisitando aqui, né? Aí a unidade e a diversidade das ciências do homem. Cara, é muito interessante, mas aí você vai ter que ter uma base já para estudar esse livro. Eu recomendo que você já tenha lido pelo menos esses que eu já citei. Bom, um outro livro que eu acho fundamental e também ligado à escola das análises, se não me falha a memória, a 2ª geração, então eu citei um da primeira, um da terceira e agora um da segunda, que é o Legoff, um medievalista, né, assim como o Mark Bloch, estuda história medieval, mas esse livro de teoria da história dele que é História e Memória, que eu também tenho vídeo aqui no YouTube, aqui no canal, comentando, né, alguns artigos sobre a história oral, a história étnica, memória étnica, memória oral, a memória na antiguidade, memória escrita, memória medieval, contemporânea, no Renascimento e a memória virtual. E toda essa história da memória, né, que o Legoff faz, que é muito interessante, a ideia de documento e monumento, e como que a gente trabalha como historiadores esses conceitos, história, memória, documento, monumento, como tratar os documentos, como não tratar os documentos como monumentos. Então, é muito importante que você leia esse livro, né? Somente os primeiros e os últimos artigos. E se você tiver dificuldade, chega aí no canal, que aqui a gente tem uma série de vídeos sobre Legoff. E, por fim, eu recomendo, e não menos importante, Eric Hobsbawm sobre história. Depois você pode se aprofundar mais naquilo que a gente chama de uma nova esquerda, né? Para entender que o marxismo, dentro da historiografia, ele está em diálogo com a escola das análises, com a microhistória, com a história vista de baixo, que inclusive foi o Thompson, que eu tenho um vídeo aqui no canal também, que foi um grande contribuidor para esse conceito. História cultural, então já não serve tanto aquele marxismo ortodoxo. E esse marxismo aqui, aí você vai entender os conceitos pelo Eric Hobsbawm, está em diálogo com essa nova historiografia. E se você quer entender o marxismo historiográfico, não sociológico, nem filosófico, nem político, começa pelo Hobsbawm, cara. E aqui também a gente tem vídeo. E aí é mais história contemporânea, né? Mas a gente tem vídeo explicando alguns desses conceitos, como, por exemplo, o que a historiografia deve a Marx. Então fica a dica aí de 5 livros para a gente poder introduzir o nosso pensamento na historiografia de maneira coerente e
e organizada. Valeu? Tamo junto, galera. Boa semana.